Olha, depois de 6 meses, a repórter Vitória Bel voltou à região de Brumadinho, ela que acompanhou todas as informações depois do rompimento da barragem em Brumadinho, e agora ela volta ao local e traz uma primeira parte de uma reportagem especial. As buscas não têm data para terminar, mesmo 6 meses depois. Em áudio e vídeo, reportagem de Vitória Bel. Em meio à terra seca, recheada por rejeitos de minério, um tanto pouco de vida já persiste em crescer. O tempo sugou a lama úmida de antes e o verde da vegetação ainda rasteira começa a surgir entre retroescavadeiras, estruturas destruídas e muita poeira. 6 meses após o rompimento da barragem da mina de Córrego do Feijão, em Brumadinho, o cenário de resgate por corpos de vítimas da tragédia mudou. Junto com ele, as tecnologias empregadas na operação também se transformaram. Já são 180 dias ininterruptos na maior operação de busca e resgate da história do país. Na entrada da base do Corpo de Bombeiros, próximo ao local do rompimento da barragem, a pintura de um bombeiro herói com o recado de um artista estampa o sentimento que trouxe os trabalhos até aqui. Desistir não é uma opção. Em uma área de 4 milhões de metros quadrados, cerca de 140 bombeiros trabalham todos os dias com o auxílio de quase 200 máquinas. O início da operação foi marcado pelas buscas superficiais e visuais em toda a área. Conforme a lama teima em esconder vestígios de vida em até 15 metros de profundidade, os bombeiros sofisticam os métodos de resgate. A Corporação de Minas Gerais desenvolveu um sistema de cruzamento de dados georreferenciado para mapear possíveis locais onde os corpos de desaparecidos ainda podem ser encontrados. De uma forma mais precisa e pontual, o rastreamento ocorre de maneira mais eficiente. O porta-voz do Corpo de Bombeiros, Tenente Pedro Ayrara, conta que se a mesma operação ocorresse sem o uso da tecnologia, poderia durar até 5 anos. A gente vai pegando todas essas informações de onde os corpos foram encontrados, de onde essas pessoas estavam, de itens que são encontrados também junto à lama, e vai alimentando isso numa base de dados. A gente tem um trabalho em paralelo no sentido de identificar qual que era o perfil daquela pessoa que está desaparecida, quais eram os itens que ela estava utilizando, quais eram os locais onde ela costumava frequentar. Por meio de um aplicativo de celular, os bombeiros em campo vão catalogando cada objeto encontrado, desde mobiliários até pequenas joias. Em 180 dias, um total de 92% das vítimas foram localizadas, com apenas 10% de lama e rejeitos de minérios remexidos pelos bombeiros. O sucesso da operação também conta com outra inteligência. Os cães farejadores são responsáveis por até 80% dos corpos encontrados. Nessa fase, de 2 a 4 cães vão a campo. Um deles é Shogun, um labrador preto que viajou da Paraíba junto com seu condutor. O chefe da operação com cães, Tenente André Dutra, explica que eles agilizam as buscas. A gente não tem um faro tão apurado e às vezes a gente nem sente o cheiro que o cão sente. Então muitas das vezes aqui nas buscas o cão acha alguma coisa que a gente nem imagina encontrar. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais insiste que a possibilidade de término das buscas ainda não é levantada. O porta-voz Tenente Ayrara afirma que as condições físicas das áreas mapeadas ainda permitem a identificação de corpos. Até que a gente atinja esse ponto, né, de não ser mais possível diferenciar o que é material orgânico e o que é rejeito, a gente continua aqui. Então acho que é o mínimo que a gente pode fazer diante da angústia que essas famílias que ainda estão com desaparecidos, que elas estão passando. No início do mês, o corpo de um homem praticamente intacto foi encontrado pelos bombeiros. 22 vítimas permanecem desaparecidas, sendo que 21 delas eram funcionários da Vale que estavam na barragem ou na área administrativa da empresa. A outra vítima, Dona Maria de Lourdes Bueno, estava hospedada na pousada Nova Estância, local completamente destruído pelo mar de lama. Ao todo, 248 corpos já foram identificados. Bom, e amanhã mais um capítulo falando sobre esse triste episódio, a tragédia em Brumadinho. Bruno Garchagen. Pois é, o tipo de imagem que choca quem vê. Foi realmente uma desgraça ambiental, e lembremos também aqui o caso de Mariana, que, enfim, foi uma devastação ao longo de todo o trajeto, né? São coisas que não podem acontecer. A gente
precisa inclusive saber qual é a situação de todas as barragens, de todas as operações dessas mineradoras. A gente ainda não tem esse quadro muito exato. É preciso que a gente saiba os perigos que as populações, principalmente que estão em torno, correm, mas isso afeta o meio ambiente como um todo. Nós somos afetados também de forma indireta quando acontece esse tipo de coisa. Uma sugestão aqui para quem se interessa por esse assunto: o sociólogo Gilberto Freire, o grande Gilberto Freire, foi um dos primeiros intelectuais de vulto no Brasil a tratar desse tema e a falar assim da relação entre natureza, sociedade e cultura. Eu recomendo vivamente que procure os textos de Gilberto Freire a respeito do assunto, e vou citar novamente um livro que eu já citei aqui, um livro do Roger Scruton, chamado Filosofia Verde, Como Pensar Seriamente o Planeta. Então são dois intelectuais que trataram disso de forma muito detalhada, de forma muito importante, para alertar a posição que nós temos que ter em termos de preservação do meio ambiente.